Entrevista. Muito bem, hoje recebendo aqui em nossos estúdios a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Bom dia, ministro. Seja muito bem-vindo ao microfone da Jovem Pan São José dos Campos. Bom dia, um prazer, falar com vocês e principalmente aqui em São José dos Campos, uma cidade que eu tenho muito carinho, né? Morei 10 anos aqui, minha filha nasceu aqui em São José, então para mim é sempre muito bom estar de volta aqui. Matando saudade, ministro? É muito bom, rapaz. Eu lembro foi um tempo, né? Você imagina com as crianças pequenas, né? A Carol nasceu aqui, o Fábio era pequenininho ainda. A Carol nasceu lá no CTA, né, inclusive. É um tempo muito marcante da vida, né, no nascimento das crianças. Você estudou aqui, né? Me permite chamá-lo de você? Claro. No ITA, é isso, né? Eu estudei no ITA, eu vim do 3º do 10º grupo de aviação em Santa Maria, eu era piloto de caça lá. Aí resolvi fazer engenharia, fiz o vestibular do ITA, passei, vim pra cá e morei 2 anos no hotel de trânsito. Conhece ali o CTA lá dentro? Sim. Morei 2 anos no hotel de trânsito esperando ter uma casa, um apartamento, alguma coisa, né? E foram anos muito marcantes, né? Fiz o ITA, depois trabalhei como piloto de testes aqui também. É uma cidade que realmente eu tenho muito carinho, é uma cidade muito boa também, né? Tá certo, ministro, inclusive é engenheiro, astronauta e é o único brasileiro a ter viajado para o espaço. E ontem esteve em São Paulo e participou da exposição da NASA, onde se encontrou com o astronauta norte-americano Charles Duke. Ministro, como foi esse encontro, hein? Olha, é uma coisa muito emocionante. Primeiro porque, né, vamos dizer, o Charlie só tem 4 astronautas, né, ainda vivos da época da Apollo. Ele foi da Apollo 16, ele decolou lá no dia 16 de abril de 1972, né, e ele foi e é, por enquanto, a pessoa mais jovem a ter estado na Lua. E ele tem 85 anos. Mas foi boa a conversa, assim, nós falamos a respeito de profissão, do futuro dos programas espaciais, da ideia de jovens, da ideia de ir a Marte, o programa Artemis também. Então é uma conversa muito interessante. Ministro, não tem como não perguntar ao senhor. Por exemplo, o senhor esteve no espaço. Deu vontade de voltar ou não? Sempre dá. Qual que é a emoção lá de estar lá em cima, de repente, olha para o céu e ver estrelas, ver a lua, e de repente o senhor estava lá? Não, é uma coisa que sempre dá saudade, né? Eu diria que eu tenho saudade diária. Isso, né? Aí. É sempre muito bom essa sensação, né, de estar no espaço. O que a gente chama de 0G, né? Não é exatamente falta de gravidade, mas é a impressão de falta de gravidade por causa da dinâmica da espaçonave. Então essa sensação de você estar lá, o trabalho é muito intenso dentro da estação espacial. Eu sou especialista de missão, então eu trabalho com manutenção, montagem de sistemas, e é tudo que eu gosto de fazer, né? E no solo, uns 20 anos na NASA, o solo era mais de gerenciamento de projetos, gerenciamento de alguns setores, como o MIT, que é um departamento da NASA responsável em fazer os testes de integração de módulos da estação espacial. Então eu chefiei aquilo durante 3 anos. Então eu tenho muita saudade, sim, dessa época e do espaço, né? Sem dúvida. O senhor é tão jovem ainda, pode voltar de repente ou não posso, mais? Até eu posso, né? E isso é uma das coisas que acontecem. Agora você vê o John Glenn, vamos usar o John Glenn como exemplo aqui. Ele fez o primeiro voo dele, ele foi o primeiro americano a orbitar o planeta, né? Foi o segundo a decolar. Primeiro foi o Alan Shepard, que fez um voo suborbital, e depois o John Glenn um voo orbital, né? E ele fez o segundo voo em 1998, quando eu cheguei na NASA. E eu tive a oportunidade de conversar com ele lá no Johnson Space Center. Lógico que ele tinha sido senador por 24 anos, era tipo um herói americano, então onde ele ia tinha muita gente atrás, e eu ali que tinha acabado de chegar na NASA, eu ficava à distância observando. Aí eu encontrei com ele um dia no corredor, né, e ele viu a bandeira do Brasil no meu macacão, e falou assim: vem cá, que esse cara quer falar comigo, né? Entramos numa sala lá, ele era altão assim, ele sentou na mesa, literalmente, né, sobre a mesa sobre a mesa, né? Não a mesa, né? Aí ele olhou assim pra mim, falou assim: e aí, o que você pretende fazer? Bom, eu acabei de chegar, eu pretendo voar, essa coisa. Ele: não, e depois? Eu falei: continuar. Isso aqui. Você já pensou em ser político? Naquela época, eu era capitão da Força Aérea lá, né, em missão para a Agência Espacial, né, na missão... Astronauta é uma função civil, então eu estava lá emprestado para a Agência Espacial nessa missão civil. E aí eu olhei para ele e falei assim: não, nunca pensei em ser político. Você deveria pensar. Porque você pode ajudar mais o seu programa espacial na política do que de dentro do programa.
Na época, aquilo lá para mim passou por cima da cabeça. Falei, que é isso, né? Tudo bem, eu falei, eu vou pensar nisso, tal, mas saí de lá assim, né? E você vê, hoje eu estou aqui como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, empurrando o Programa Espacial Brasileiro. Eu estou basicamente fazendo o que ele me falou lá atrás, né? O senhor me deu um gancho aí, ministro, que de repente ano que vem eleições para presidente, deputados federais, estaduais, senadores, governadores. E aí, está pensando nisso? Eu tô. Isso é uma das coisas que eu tô, né, fazendo algumas estudos, conversando, né, a respeito disso, né, e existe uma probabilidade, sim, de eu vir a deputado federal aqui pelo estado de São Paulo. E dependendo de como foram feitos, como serão feitos esses acordos, esses ajustes, né, de chapa, etc., pode ser até a senador. Mas, a princípio, o deputado federal se encaixa bem. Lógico que minha primeira opção é a reeleição do presidente Bolsonaro e para que eu continue, né, esse trabalho que eu já tenho dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Claro, contando com o apoio dele também, né, ministro? Não, sem dúvida. A gente tem um relacionamento muito antigo, né? Desde o início dos anos 2000, 2001, 2002 que eu conheço ele. E ele tem apoiado bastante as nossas iniciativas no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, eu imagino que a gente continue aí. Tem muitas entregas interessantes a serem feitas no próximo ano e nos anos subsequentes também. Então, a gente preparou em 2 anos e meio uma coordenação, um ajuste inteiro das estruturas do Ministério, para que quando entrassem recursos maiores, o que vai acontecer a partir desse ano, o Ministério realmente ia deslanchar em várias áreas, né, do conhecimento, desde materiais avançados, como grafeno, nióbio, que ele fala Sim. bastante, terras raras, indo até o nosso programa espacial, que está basicamente decolando agora. Para a gente falar para a gente sobre novidades do seu ministério, ministro Marcos Pontes. Tem novidade, né? Olha, tem muitas. Como já dizia o Zé Maria Trindade lá em Brasília, né? Olha, o que está sendo divulgado é marketing. As novidades estão na gaveta. O que tem na gaveta do ministro Marcos Pontes? Olha, tem muita coisa. Essa é uma das coisas que eu gosto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, é que literalmente a gente trabalha do alfinete de grafeno até o foguete, né? E nós temos em várias áreas uma série de novidades. Por exemplo, vamos começar pelo programa espacial, que eu estou aqui em São José, sempre penso sobre isso, né? Então, nós temos trabalhado em 6 eixos no programa espacial, né? O primeiro deles é a infraestrutura. O que mais se destaca disso é a colocação do Centro Espacial de Alcântara, agora uma atividade comercial, né, bastante intensificada. Eu vou fazer as tratativas também agora com o Ministério da Economia e com o governo de forma geral, para que se estabelecer uma governança do Centro Espacial de Alcântara, logicamente isso tudo feito em conjunção com o Comando Aeronáutica, que é o dono, né, do centro, de forma que nós tenhamos o aproveitamento do centro de forma comercial e que o recurso seja utilizado dentro do programa. Então, isso a gente tem estudado com o comando e agora a gente vai apresentar, né? Eu já falei com o presidente, vou retornar isso também. Esse é um exemplo disso aí. Então, nós temos 4 empresas participando, internacionais. Eu espero ter o primeiro lançamento de foguetes o ano que vem já, né, comercialmente lá do centro, e assim vai. Na área de sistemas espaciais e satélites, nós tivemos aí 4 lançamentos de satélites durante esses 2 anos e meio. E é bom ressaltar também que nós resolvemos coisas de 36 anos lá no Centro Espacial de Alcântara, que é a titulação de terras para os quilombolas. A gente agora está tendo uma melhoria muito grande nas agrovilas, né, o que é bastante importante. Eu acabei adquirindo um certo carinho lá pelo pessoal, assim. Eu fui o primeiro ministro que foi lá conversar com eles, né? Então, a gente está empurrando para isso aí ser bastante rápido. Por quê? Porque a gente precisa dessa estrutura completa do centro, foguetes e satélites nacionais serem aqui no Brasil. Então, na área de satélites, lançamos 4 satélites. Agora a gente já está preparando não para o lançamento, mas preparando para o projeto e construção do Amazônia 2, que vai ser um satélite para um radar de abertura sintética, em conjunto com a China. E depois vamos pensar já no Amazônia 3 para outras aplicações. Também nessa área de sistemas espaciais, a gente pretende terminar aqui a ampliação do LIT, do Laboratório de Integração e Testes. Assim como o INPE, ele deve receber um acréscimo agora. O Tupã, embora esteja ainda funcional, o nosso supercomputador aqui do Tupã, mas ele está velho. Tá velho. E a ideia é substituir por um supercomputador maior. Como ainda não tínhamos recurso para um supercomputador maior, entrou um menor que vai servir para transição, né? E já tem
vamos dizer assim, no escopo, um supercomputador maior do que o Tupã, mas a minha ideia é ter 2 supercomputadores, que um só talvez não cumpra a função. Um fique destinado à meteorologia e outro a um programa chamado BIG, que é uma base integrada georreferenciada, né, para fazer modelamento e simulação de mudanças climáticas. E isso vai ser um trabalho muito intenso de computação. Talvez a gente precise dos 2 aqui. Hoje não dá para pensar em nada em termos de meio ambiente sem o INPE, né, ministro? O INPE ele é uma das nossas unidades de pesquisas, né, uma das principais, né, bem grande. Nós temos 16 unidades de pesquisas. Durante bastante tempo a gente teve muita dificuldade orçamentária, né? Lembrando que a liberação do FNDCT facilita por um aspecto, né, em termos de projetos, que a gente consegue construir isso que eu estou falando aqui, por exemplo, mas isso não consegue pagar o custeio das unidades. Para isso a gente precisa de uma melhoria do próprio orçamento do Ministério, feito para isso, né? Nós estamos no nível mais baixo, mas o Paulo Guedes me garantiu que para o ano que vem vai ter mais espaço fiscal e o orçamento do Ministério vai melhorar. Então, estou contando com a palavra dinheiro com ele. Do Paulo. O dinheiro é com ele lá, né? E estou contando que nós tenhamos essa melhora da economia. Sem dizer que ciência, tecnologia e inovações são as molas propulsoras de todos os países desenvolvidos na melhoria da economia e mesmo na recuperação agora da pandemia. Ou seja, faz todo sentido investir nesse setor, né? Feita a propaganda, que é muito importante, né, a gente falar sobre isso. Outras coisas que vêm aqui, que estão no Ministério, por exemplo, a gente tem a MP da criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que foi também um problema de 34 anos que nós resolvemos nesses 2 anos e meio, está lá no Congresso para aprovação, e essa unidade vai ficar no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, porque ali é o lugar, né, da política nuclear do país. Às vezes o pessoal confunde com o Ministério de Minas e Energia, mas lá é política eletronuclear. Então eles têm a eletronuclear ali, que usa energia nuclear para produzir energia elétrica, usa água, né, hidroelétrica para produzir energia elétrica, mas lá eles cuidam da energia elétrica. A política nuclear é do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a autoridade vai ser criada, permanecer no Ministério e vai ser uma coisa que resolve um problema de 34 anos, né? Outro problema longo aí, resolvido. Eu gosto de falar que eu tenho uma equipe que resolve problemas antigos. A gente vem ticando assim os problemas a serem resolvidos. Tem uma relação vai ticando, né? O problema do satélite, por exemplo, o satélite de comunicações do Brasil, o SGDC, ele estava lá no espaço por 2 anos e desde 2017 usando 12 pontos de 50 mil possíveis. Então, quando eu entreguei o Ministério das Comunicações em junho do ano passado, já tínhamos 12 mil pontos. O Fábio deve ter dado continuidade, deve estar acima de 20 mil pontos agora, atendendo literalmente milhões de crianças pelo Brasil em escolas e outras coisas. Além disso, né, nós estamos também, você falou de gaveta, né? Isso. E já está, né, agora o edital aberto para a construção, a criação do nosso Instituto Nacional do Mar. Outro problema de 15 anos, que resolvemos agora, então a criação do Instituto Nacional do Mar. Já está autorizado, já está o edital publicado, vai ser uma coisa sensacional. Ainda temos problemas para resolver, né? As coisas não são completamente boas, mas temos problemas, por exemplo, com o pessoal. A gente precisa de uma solução ou de concurso público ou da mudança de governança das estruturas. E pelo lado de vacinas, na área de saúde, né? Nós funcionamos sempre como uma caixa de ferramentas para ajudar outras políticas de outros ministérios. Na área de saúde, nós desenvolvemos toda uma estratégia feita pela Rede Vírus MCTI, né? Que é uma rede de pesquisadores montada lá em fevereiro do ano passado, um mês antes do início da pandemia. E dentro dessa estratégia nós investimos em 15 tecnologias de vacinas. 3 delas estão na Anvisa, então eu estou aguardando aqui para muito em breve ter essa liberação da Anvisa. Já tenho recurso para dar partida nos testes clínicos. E a boa novidade com relação a isso, em termos de saúde, é a criação de 3 estruturas super importantes para o país. Uma é o Centro Nacional de Vacinas, que vai permitir o Brasil a ter vacinas de dengue, zika, chikungunya, outras pandemias. A gente vai ser capaz de desenvolver rapidamente isso no Brasil a partir de agora, né? Outra é o Laboratório Nacional de Biossegurança nível 4, que vai ser no CNPEM, lá em Campinas, vamos dizer assim, junto com o acelerador de partículas, vai compor uma estrutura única no planeta. Já tenho recebido ligações de várias entidades internacionais que querem participar também.
E outra estrutura ali também no CNPEM é o aumento do Laboratório Nacional de Biociências para medicina avançada, com células-tronco, genômica, uma série de coisas. São 3 estruturas super importantes. Então, hoje recebendo aqui em nossos estúdios a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Impressionante, mas o seu ministério realmente atua, né? Principalmente agora na pandemia, né, ministro? O seu ministério realmente foi para ascensão aí com isso aí, né? O seu trabalho, principalmente, né? O Ministério, às vezes eu tenho muito orgulho sobre isso aí, né? E por causa da Rede Vírus, é bom sempre ressaltar que essa estratégia que nós temos no Ministério não foi criada pelo Ministério. Foi criada por cientistas lá em fevereiro do ano passado e nos deram as estratégias, diretrizes, e a gente tem acompanhado isso à risca, e eles são consultoria permanente do Ministério, então eles vão nos dando direcionamento. E é muito bom você trabalhar dessa forma, que você tem a segurança de fazer a coisa certa, por pessoas que conhecem o setor. Então, nós tivemos no ano passado um investimento de R$1 bilhão, né, na área, em todas essas estratégias, que vai de prevenção, desenvolvimento de testes diagnósticos brasileiros, com enzimas brasileiros e com inteligência artificial, com biosensores, ou seja, tecnologia nacional. Desenvolvimento de tratamentos, né? Inclusive um dos remédios de reposição, nós testamos 2.000 remédios, né, o ano passado, e chegaram à conclusão, depois de toda a bateria científica, com 2.000 remédios, depois 5 em testes no laboratório e um deles escolhidos pelos cientistas para testes com pacientes, descobriu-se que a nitazoxanida, ela reduz a carga viral. Isso foi em outubro do ano passado, publicado em jornal internacional, e o pessoal não deu muita bola aqui no Brasil, mas no exterior começaram a pesquisar. Então a Argentina já chegou à mesma conclusão, a Europa a mesma conclusão, lá eles chamam de NT300, a nitazoxanida, e agora pediram no FDA americano para uso em emergência, para redução de carga viral. Mas começou com os nossos cientistas aqui. E aqui não tem ainda? Aqui não está sendo usado, né? Eu sou o Ministério de Ciência e Tecnologia, então eu não... Vamos dizer assim, eu não recomendo remédios, eu não posso fazer isso. Isso faz parte do Ministério da Saúde ou quem trabalha com a saúde em si. Mas a gente chegou a essa conclusão. Outra coisa importante é o desenvolvimento de outros tratamentos, como plasma convalescente, soro de cavalo, monoclonais, nucleosídeos, nucleotídeos, né, um antiviral próprio para o Covid. Então, tudo isso está em andamento e vai desaguar agora, faz 1 ano e tanto que o pessoal tem trabalhado em tempo recorde, diga-se de passagem. Além das questões de vacinas, a gente faz também o sequenciamento genético de 65% de sequenciamento genético no país para verificar mutações. As coisas é feito pela Coronaômica, que é parte da Rede Vírus. E agora a gente está acompanhando também para ver a efetividade das vacinas. E isso corrobora, vamos dizer assim, com as vacinas nacionais, porque tem 3 tipos de vacinas. Importadas, tipo o Coronavac, que ela vem e você vem o insumo, você só invase e distribui. Tem aquelas licenciadas, como a AstraZeneca, produzida na Fiocruz, ou agora a Pfizer, que vai ser produzida pela Eurofarma aqui no país, que são licenciadas, mas não são tecnologia nacional, você tem patente fora, etc. E tem as vacinas completamente nacionais. O bom da vacina completamente nacional é que se você tiver uma mutação que tire a vacina da efetividade, você rapidamente consegue ajustar com a patente nacional, cientista nacional. E além de, logicamente, produzir insumo farmacêutico no país, produz nota fiscal, produz empregos no país. E o Brasil, eu conversei na Organização Mundial da Saúde agora recentemente e coloquei o Brasil à disposição, o Brasil que eu digo a parte de ciência e tecnologia, o Ministério à disposição, para o desenvolvimento de um hub na América do Sul para remédios, para vacinas, e obviamente eles adoraram a ideia, porque eles precisam disso, né? E reduzir o preço também desses equipamentos e produtos. O senhor está recém-chegado da Europa. Isso. Qual foi a sua missão lá, ministro? Olha, foi boa e intensa. Eu confesso que eu cheguei de lá acabado, né? Mas é importante, porque hoje em dia está muito difícil viajar, né, com toda a questão de testes. Eu fiz, sei lá, uns 10 testes no caminho, né? Eu estou ficando com o nariz maior de tanto fazer o PCR. Mas então a gente congregou tudo numa viagem só. Então passei primeiro em Trieste para participar do G20. Né? No G20 ali a gente falou sobre a transformação digital, a importância da transformação digital no dia a dia, as tecnologias associadas a isso e também aplicações na sociedade e na educação.
Tivemos alguns encontros bilaterais em paralelo com isso também, com o Japão, com a própria Itália e etc. E com a Arábia Saudita lá também. E depois de lá eu fui para Viena. Em Viena a agenda foi mais concentrada com a ONU, né? Lembrando que eu sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial. Sim. Então eu fui lá para conversar e despedir do diretor-geral que está saindo agora. Conversamos também a partir de parcerias com o Brasil. Assinamos um acordo com a UNUSA, né, que é a ONU para Assuntos de Espaço Exterior, e que é um acordo chamado Space for Women, para motivar meninas a entrarem na área de ciência e tecnologia. Que vai ter em Dubai, em outubro. Nós estaremos lá com o programa espacial. Eu espero que tenham empresas brasileiras também que participem. Ontem eu tive um encontro sobre isso, que a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, ela está intermediando isso para que as empresas participem em parceria com a Câmara e acompanhem o Ministério de Ciência e Tecnologia lá na apresentação do programa espacial. Isso é uma coisa muito interessante. Então assinamos esse acordo com a UNUSA. Eu também assinei um acordo com o Museu de História Natural de Viena, para que nós tenhamos cientistas brasileiros trabalhando com as coleções que foram levadas do Brasil para lá, né, na época da Leopoldina. Lembra? Leopoldina. Sim. Vai ter o bicentenário ano que vem, que é uma conexão muito boa com a Áustria. E outros encontros que nós tivemos lá em Viena e depois, finalmente, em Genebra, que eu tenho falado dentro do governo, né? Vai ter agora em setembro um encontro do Conselho do CERN, né? Que é o colisor de partículas maior do planeta lá, e o Brasil vai entrar como país associado, finalmente, desde 2009. Tá aí outra coisa, foram 12 anos aí de espera, né? Desde 2009 esperando, e o Brasil agora vai entrar como país associado. Já acertei com o Ministério das Relações Exteriores, falei com a Casa Civil, falei com o presidente. O Ministério da Economia colocou um certo entrave na contribuição do país de 10 milhões de dólares por ano, mas não é um dinheiro que só vai, ele vai, mas volta para as empresas nacionais, que eles compram de empresas nacionais, e nós temos condição, lembrando que o nosso Sirius foi construído com tecnologia nacional. Sim. Então nós vamos participar, isso vai ser muito bom para estudantes, pesquisadores, empresas, e eu já consegui esses recursos, então a economia não tem que se preocupar, o próprio Ministério vai arcar com isso, né, anualmente, então não vai ter problema nenhum, o Brasil vai fazer parte. Eu tenho observado que uma das suas prioridades no seu ministério, por exemplo, um documento assinou sobre educação. Educação é tudo no país, né, o ministro? Educação é essência. O pessoal fala que eu falo muito de educação, e eu falo mesmo, que é extremamente importante, especificamente mais com educação tecnológica, né, para ver a educação voltada para a tecnologia. Eu tenho um relacionamento muito bom com o Milton, né, o ministro da Educação, e então ele tem ali, né, a educação é enorme, ele tem muitos problemas em duas frentes grandes. Uma é o ensino básico e outra é o ensino superior. Inclusive no começo do mandato, era suposto, o ensino superior iria ficar conosco, né, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu não quis naquela época, porque eu tinha as comunicações também, ia ficar muito grande. Eu queria primeiro organizar a ciência e tecnologia do país, para chegar, vamos dizer, ficar preparado, é igual montar um carro de Fórmula 1, quando entrar o orçamento maior, entra o combustível e a gente ganha a corrida. Então a gente conseguiu fazer o carro, agora esperando o combustível aí da economia. Mas a parte do ensino superior, é uma possibilidade no futuro, talvez vir para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Lógico que isso, se o Milton quiser, né, eu falei com ele no começo, falei, se precisar, joga lá para mim, que eu não estou mais com as comunicações, agora eu consigo trazer isso aí tudo junto. Existem vários países que tratam dessa forma, ciência, tecnologia, inovações e o ensino superior juntos, né? Faz um certo sentido, porque grande parte da pesquisa brasileira é feita dentro das universidades, mas depende do Milton, né? Então, por mim, eu aceito se for o caso. Fala com o Milton. Ministro, a gente sabe que a Jovem Pan agora e o Invoz realizam no dia 5 de outubro, aqui em São José, no Parque Tecnológico, você conhece muito bem, o I10 Debates Educação. Um dos palestrantes está o senhor na abertura desse evento, que ia falar sobre educação de qualidade para a geração de oportunidades e também redução de desigualdades, ministro. Isso. E isso tem muito a ver com a utilização de tecnologia dentro da área de educação, né? O foco vai ser mais nesse aí. Lógico que eu sempre uso minha própria história pessoal, no sentido que você vê, meu pai era servente de serviços gerais.
tipo faxineiro, né? Minha mãe era escriturária, eu vivia na periferia lá de Bauru. Bauru, né? E eu só consegui realizar meus sonhos através da educação. E a educação profissionalizante. Eu também sou embaixador mundial de educação profissionalizante, né? Do World Skills International. E eu vejo a necessidade de a gente ter isso aí no Brasil, bastante ampliado, focado. E a utilização de tecnologia para auxiliar, né? Desde a determinação, a definição de talentos, toda criança tem talento, definição dos talentos dessas crianças e deixarem eles se desenvolverem, né? Então, a utilização de ferramentas como inteligência artificial, realidade aumentada, gamificação, tudo isso pode ajudar, mas não resolve o problema per si, né? O problema passa também pela carreira de professor, passa por todas as outras coisas que estão, logicamente, a cargo do Ministério da Educação. Mas esse trabalho em conjunto é sempre possível. Como é que você avalia aí a educação de modo geral, os professores sendo, na verdade, enaltecidos ou não no país? Qual a sua ideia sobre isso, ministro? Eu já tenho falado bastante, professor é a carreira mais importante do país. Se não tiver professor, não vai ter engenheiro, não tem advogado, não tem astronauta, não tem jornalista, não tem nada. Verdade. Então, a gente precisa, né, ter essa ciência da importância, a consciência da importância do professor. E eu fico preocupado com nós precisamos ter mais jovens interessados na carreira de professor, mas para isso a carreira de professor também tem que ser incentivada, né? Então é uma carreira extremamente importante, tem que, né, ministro? Que tem que ser bem remunerada, né? Exatamente. Ela tem que ter também, por outro lado, né, tem que ser bem remunerado, mas também a melhoria, inclusive, da performance para as tecnologias novas, para o que os jovens vão encontrar. Então, a tecnologia ela cresce muito rápido, exponencialmente. Seria a qualificação. E a educação, ela demora mais tempo para acompanhar isso. Sempre como resultado, quando o aluno se forma numa universidade, ele já está atrasado com relação à tecnologia, ele precisa fechar esse gap. Então a gente precisa ter um trabalho aí também junto com os professores, né, para melhorar e tem que ser feito sempre em conjunto. O modelo de aula hoje, o senhor concorda no ensino fundamental, ministro? De repente, dá a impressão que as crianças já chegam na escola muitas vezes sabendo mais do que o professor, né? Porque com tanta tecnologia, da qual o senhor faz parte disso, né? Não, a tecnologia ela ajuda bastante, mas ela pode atrapalhar também, né? Tem essa coisa, como toda ferramenta, né, ela tem que ser bem utilizada. E aí onde entra a preparação e o trabalho do professor para lidar com essa nova realidade, né? E é uma coisa que a tecnologia vai ajudar, a gente falou bastante sobre isso também em transformação digital, né? A utilização da transformação digital como um todo. E do meu ponto de vista, os jovens, né, eles têm que interagir também. Lembrar que seres humanos têm a parte intrapessoal e interpessoal, né, muito extremamente importante. Seres humanos, a gente precisa ter essa interação entre os alunos. Então, é uma coisa agora, com retorno às aulas, né, presencial, isso aí volta a acontecer, ainda bem. E o trabalho, agora de novo, dos nossos cientistas para acelerar o processo, né, para que rapidamente a gente tenha vacinas esse ano. A partir do ano que vem vão ser vacinas nacionais, né? O Brasil vai ficar independente com relação a isso. E isso vai melhorar bastante a condição do país, né, em responder a essas situações todas. Eu vou te confessar uma coisa, é muito bom entrevistar um ministro que entende de ciência, de tecnologia, de comunicação, de inovação, que entende de saúde e tudo. O papo pode fluir, mas infelizmente o tempo acabou, ministro. Quero agradecer ao senhor aqui a visita à Rádio Jovem Pan São José dos Campos, ministro Marcos Pontes, o nosso astronauta. Olha, eu queria agradecer, e você vê que tem muita informação, né? Queria pedir para o pessoal entrar no site do Ministério, gov.br/MCTI, né? Lá tem muita informação, inclusive para aqueles que querem desenvolver uma empresa, por exemplo, uma ideia. Nós temos programas para isso. Nós temos respostas também a alguns questionamentos, o pessoal questionando, por exemplo, a respeito e a cota de importação do CNPq, né? Que ficou uma cota geralmente de isenção de 300 milhões, né, para pesquisa no país, e faz algumas semanas já que eu estou esperando a resposta. A gente foi mandado toda essa documentação, o Ministério da Economia, lá, a Receita Federal, com a Casa Civil, né, e está nessa tramitação, né, Economia, Casa Civil, Secretaria da Presidência lá, e o tempo está passando e a gente precisa ter essa resposta. Então, volta e meia eu dou uma ligada lá para acelerar o processo, mas só para os cientistas saberem aí que o processo está lá na Casa Civil, né? Então a gente só está aguardando a Casa Civil e a Secretaria da Presidência com a Receita Federal resolverem essa discussão deles ali interna e dispararem isso para a gente ter essas cotas novamente funcionando. Obrigado mesmo, bom dia. Obrigado, tudo bom.